Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula. Bem, nesta aula a gente vai continuar falando, sobre o estudo dos gases. Lembrando, que a gente já viu uma aula em que o estudo dos gases, eles se concentram em três grandezas, que é a pressão, o volume e a temperatura. E essa forma que eu escrevi aqui é a chamada Lei Geral dos Gases, tá ok? Mas hoje a gente vai estender um pouco mais o conteúdo, Nós iremos falar sobre algumas transformações que são particulares desse estudo dos gases. De antemão, adianto o seguinte, Essas transformações particulares estão em torno dessas três grandezas. E aí veja o seguinte, Quando nós estudamos a transformação, dos gases, o estudo dos gases, essas grandezas, elas mudam de valores. À medida em que elas mudam de valores, se eu reescrevo isso daqui, permanece um valor constante, tá ok? Mas nas transformações particulares, em alguns casos, uma dessas grandezas ela não irá mudar, ou seja, ela irá ficar constante. Então, vamos lá, A gente tem aqui a primeira transformação particular, que é a chamada transformação isotérmica. Aí você vai lembrar o seguinte, iso quer dizer igual, igualdade, térmica, temperatura. Então, temperatura igual, ou seja, temperatura constante. Bem, mas o lance é o seguinte, Como é que a gente vai escrever a equação se a temperatura é constante? Bem, veja o seguinte, se a temperatura é constante, quer dizer que ela não muda. Se ela não muda, ela vai permanecer com o mesmo valor. De um lado da igualdade, um valor, do outro, o mesmo valor. Então, na matemática, a gente escrevendo isso, eu não preciso colocar esses valores. Por quê? Porque são iguais e estão em lados diferentes da igualdade. Então, veja o seguinte, eu vou reescrever a equação. Observe que para a transformação isotérmica, porém, sem a temperatura. Por que sem a temperatura? Porque valor constante. Então, vamos lá, Nós temos aí, então, P1V1 igual P2, V2. Você vai perguntar, só isso? Somente. A gente tirou a temperatura de cena, por que a gente tirou ela? Porque ela é constante. Então, na transformação isotérmica, a gente utiliza apenas essa expressão para resolver as nossas questões, tá ok? Isobárica, Iso também de igual, bárica pressão. Então, pressão igual, ou seja, pressão constante. Se você já ficou esperto, Quando a temperatura era constante, ou seja, igual, eu tirei ela de cena. Agora, se a pressão é constante, quem é que vai sair da situação? Exatamente, a pressão, E a temperatura, lembrando que ela volta a entrar em cena, Porque aqui eu só tenho a pressão constante. Então veja o seguinte, pressão saiu de cena, só ficou volume sobre temperatura igual volume sobre temperatura. Tá certo? Então observe, que a equação ela se reescreveu de uma outra maneira. Mas observe que agora, eu estou falando de transformação isobárica, porque a pressão é constante, então ela saiu da situação. E se você ainda não tinha pegado o macete, na transformação isocórica, o que é isso? Iso, igual, córica, nós vamos tratar do volume. Então, volume constante, volume igual. Pode aparecer outros nomes, isovolumétrica, tá ok? Então, não se assuste com o primeiro nome, mas podem aparecer outros. Volume constante. Então, se você já pegou um macete, no primeiro momento saiu a temperatura, depois a pressão, e agora sai o volume. Mas a pressão agora volta para a cena, porque agora o volume é ele que é constante. Então vamos lá, Saiu o volume porque é constante. Pressão sobre temperatura igual pressão sobre temperatura. Tá certo? Então nessa situação, deixa eu só pôr aqui mais para frente um pouco. Pronto? Então, nessa situação aqui terceira, nós temos a equação que trata de uma transformação isocórica, o volume constante.
Tá bem? Então, pessoal, essas são as transformações particulares, né, em cima de coisas que a gente já conhece daqui. Tudo isso aí, né, não saiu do além, não é novidade, isso aqui tá pra gente já, tá ok? Então, esses são os tipos de transformação. A gente vai fazer uma questão para cada situação. Cada situação, eu posso até mostrar a você, né, porque que isso daqui, quando é constante, por que não faz sentido colocar, tá bom? Então vamos aos nossos exemplos. Bem, pessoal, na resolução do nosso exemplo 1, nós iremos ver uma transformação isotérmica, onde a temperatura é constante, né? Para isso vamos lembrar da equação. Vamos lá. Uma determinada quantidade de gás ideal ocupa volume de 12 litros, a pressão de 1,5 atm. Se o gás sofreu uma expansão isotérmica, né, o segredo para você saber com que você está trabalhando está aqui, né? Ele acabou de dizer que é uma expansão isotérmica. Ou seja, o gás está sofrendo um aumento isotermicamente. Como assim? A temperatura está se mantendo a mesma, mas as outras duas variáveis elas mudam. Passando a ocupar volume de 18 litros, qual será a sua nova pressão? Como nós vimos, a equação é essa daqui, não é? Ó? Mas como ele comentou aí, que a expansão é isotérmica, a gente tira a temperatura. Quando eu tiro a temperatura, só fica essa parte, né? E outra coisa que na questão nem comentou o valor para a temperatura. Então, para você não inventar valores, né? Ele nem falou nisso daí. Então, vamos lá. Pressão 1 é o início, né, da situação, ou seja, 1,5 atm, vezes o volume 1 é o que estava junto com a situação, 12 litros, igual. Pressão 2 é o que ele está pedindo, né? Então, repete, pressão. Volume 2 era 12, passou para 18, então fica 18 litros. Nós vamos multiplicar aqui, né, o 1,5 vezes 12, que dá 18, né? Dá 18. Então, 1,5 vezes 12, 18, igual a P2 vezes 18. O 18 aí está multiplicando, então ele vai passar dividindo, então vai ficar 18 dividido por 18. 18 dividido por 18, né, igual a 1 atm. Tá ok? Então, igual a 1 atm é o valor da pressão. Então, a gente verifica o seguinte, né, que o volume aumentou, mas a pressão diminuiu. Então, isso também pode ocorrer, né? Claro, a gente está falando de matemática ela tem essas situações aí. Então, a pressão 2 é de 1 atm. Nós resolvemos a questão, né? Simples, muito fácil mesmo. E é isso daí. Bem, aí pessoal, resolvendo o exemplo 2, nós temos que uma massa de gás ocupa volume de 60 litros sob pressão de 2 atm a temperatura de 77 graus Celsius. Se a temperatura do gás for aumentada, mantendo-se a pressão constante, então aqui nós temos uma transformação isobárica. Esse valor que veio aqui foi somente, né, para ajudar a gente, mas a gente não vai utilizar ele, porque a pressão é constante. Qual será a temperatura do gás quando o volume for 240 litros? Bem, então a gente já sabe que a pressão é constante, então da equação eu tiro a pressão, ou seja, só vai ficar volume 1, temperatura 1, volume 2, temperatura 2. Lembrando que ele quer descobrir qual o valor da temperatura, qual será a temperatura quando o volume for 240 litros. Bem, então nós temos aqui o volume 1 ocupado, né, que foi 60 litros, substituir em 60, sobre a temperatura 1 é 77. Só que a gente vai achar em Kelvin, a gente não vai deixar em graus Celsius, né? Aí você vai lembrar o seguinte, para mim transformar graus Celsius em Kelvin, tem uma equação, né? Mas eu não vou fazer ela aqui por conta também do espaço. Mas de antemão a gente soma esse valor com 273. Então presta atenção. 273 mais 77 eu estou transformando em Kelvin. Isso dá 350. Tá ok? Igual
O volume 2, ele falou quando ocupasse, né, 240. Então, 240 sobre temperatura 2 é ela que eu vou achar. Para facilitar aqui, eu posso cortar os zeros, multiplicar, né, meio pelos extremos. 6 vezes T2 dá 6T2 igual 35 vezes 240 dá 8.400. 8.400. Observe que o 6 multiplicando, né, ele passa dividindo, então fica 8.400 dividido por 6. Isso daí dá 1.400, né? Então T2 é igual a 1.400. Como eu já tinha transformado em Kelvin, né, então esse 1.400 é Kelvin. Isso daí é o valor final da nossa questão, né? Repito, pessoal, bem simples, mas o importante, o segredo de resolver a questão está você achar quem é que está constante. Se há pressão, né, tirei ela de cena, ok? E nosso último exemplo, né? Esse último exemplo nós trataremos aí de uma transformação isocórica, volume constante, né? Você verá. Então, certa massa de gás ideal está inicialmente a temperatura de 400 Kelvin, né? Então já está na unidade que é para ser. E pressão de 4 atm. Mantendo-se constante o volume, observe, né? Mantendo-se constante o volume, a temperatura é reduzida para 320 Kelvin. Qual será o novo valor da pressão? Então, se o volume é constante, né, a gente vai pensar na equação sem o volume. P1T1 igual a P2 T2. Tá certo? Vamos lá. Pressão 1, né? A pressão 1 ele falou aqui no início, 4 atm. Então, a gente vai substituir 4 sobre. Temperatura 1 ele falou 400. A gente coloca 400. Pressão 2 é o que ele quer saber, né? Então a gente repete apenas. Sobre a temperatura 2. Temperatura 2 ele falou que reduziu 320, né? No caso, só um pequeno erro, né, que na questão não é para ser 320, é para ser 300, tá ok? Foi um erro que eu coloquei, mas acabei de perceber, é 300, tá bom? Então 300. Bem, se você observar, né, 400, 300, você pode cortar aqui os dois zeros. Você vai multiplicar meio pelos extremos, né? 4 vezes o P2 é 4P2. 4 vezes o 3 dá 12, né? 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, a pressão 2 igual a 12 dividido por 4. Né? 12 dividido por 4 dá igual a 3. Então, a pressão 2 é igual a 3 atm. Tá certo? Bem, então essa, né, foi a nossa aula de hoje, né? A gente resolveu aí alguns exercícios, são muito bons de fazer, né? Você percebe aí que são bem simples, você só tem que ver direitinho as coisas, mas o legal é isso, tá ok? Então essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês consigam estudar e até uma próxima aula.